Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de informática. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Iniciaremos agora o estudo do Windows como sistema operacional. Quais são as informações mais relevantes com relação a isso? O Windows, ele basicamente gerencia o hardware. É isso que o sistema operacional faz, ele gerencia o hardware. Ele é basicamente a interface entre o usuário e a máquina, através de uma interface gráfica com ícones e janelas, conhecida como GUI, ou uma interface de texto, que é o CLI, Shell ou Prompt, também conhecido como CMD. O Windows, o sistema operacional Windows, ele tem um código-fonte fechado, portanto, ele é um tipo de software proprietário. Lembrando que o kernel, o tipo de núcleo, é monolítico do Windows. Os requisitos mínimos para a instalação do Windows de 32 bits é um processador de 1 GB, memória RAM de 1 GB, processador de 1 GHz, memória RAM de 1 GB e armazenamento mínimo de 16 GB para 32 bits. Para 64 bits, você pode simplesmente dobrar essa informação. Se você dobrou os bits, dobre a informação e você obterá os requisitos mínimos, com exceção de que existe um caso em que é possível ter um armazenamento de apenas 20 GB. Enfim, sistemas de arquivos do Windows. Nós temos aqui alguns tipos de sistemas de arquivos. O mais importante e relevante é o NTFS, no qual terá contido a criptografia nativa, a compactação nativa e a partição e arquivo maior. Anterior a esse tipo de sistema de arquivos, nós tínhamos o FAT32 e o FAT64, também conhecido como exFAT. Importante saber que o NTFS é o sistema de arquivos do Windows, e essa informação basta. Funcionalidade. Vamos lá. BitLogger não está presente no Home. A criptografia de arquivos. E o Hyper-V, cliente, é o cliente de virtualização. Essas são as funcionalidades do Windows. E o diretório raiz é sempre C2 pontos ou C2 pontos barra invertida. Agora com relação às funções. Funções. A memória RAM ela não desliga se você estiver na função suspender. A função suspender ela mantém a memória RAM ligada. Por isso que é mais rápido. Você aperta novamente e ele ressuspende. Suspende e ressuspende. No caso da função hibernar, o HD ou o SSD irão desligar. E é por isso que é mais lento. Você tem que sair da hibernação. Histórico de arquivos. Ferramenta nativa para fazer backup no Windows 10. É o histórico de arquivos. Número máximo de caracteres para pastas e arquivos é 260 caracteres. Alterando o registro do sistema, é possível que o número máximo de caracteres seja até 32.767. Interessante, não? Em termos de caracteres para pastas e arquivos, existem alguns caracteres que são proibidos, que formam um grande bonequinho. Se você juntar aqui as perninhas, o corpinho, os bracinhos, os olhinhos, a boquinha e o que quer que seja mais, é possível formar um bonequinho. Nomes proibidos para os arquivos. Tem coisas que você não pode nomear o arquivo, por exemplo, com, PRN, AUX, null, como-9 e LPTO-9. Você não pode nomear arquivos com essas coisas. Por quê? Porque são códigos do sistema. Em termos de backup, nós temos o backup normal e o backup cópia. Todos os arquivos selecionados. E o backup normal, ele é incremental, enquanto que o backup cópia, ele é diferencial. Somente arquivos selecionados. Então, o normal vai marcar como copiado. E se já é cópia, vai marcar como não copiado. Todas? Essas são as informações. Seguimos agora para os princípios básicos da segurança da informação e eu basicamente vou te dar uma dica. A dica é a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Com relação à integridade, estamos falando da função hash. Não é algoritmo criptografado, unidirecional, tem um tamanho fixo. Importante saber que a função hash não é um algoritmo criptografado, enquanto que a confidencialidade é um princípio básico da segurança da informação e esta sim pressupõe criptografia. E a autenticidade relaciona-se com o fato de ser irretratável. Com relação à criptografia, nós temos a cifra, o código e a chave. A cifra é o algoritmo codificador-decodificador. É o algoritmo. O código são as palavras e símbolos alternados. E a chave, ela se vale da cifra e do código. Se for uma chave simétrica, serão cifras. Se for uma chave assimétrica, será um par de chaves complementares. E é sempre assim, é sempre uma chave pública do banco de dados e uma chave privada do dono. E é assim que você criptografa uma informação. Em termos de certificados digitais, são documentos eletrônicos assinados pela autoridade certificadora. Servem para atestar a identidade da pessoa e da entidade. São tipos de chaves assimétricas. Que são chaves assimétricas? São um tipo de criptografia no qual usa um par de chaves complementares. O par de chave complementar é sempre público e privado. A infraestrutura da chave pública é ICP. A autoridade certificadora, ou seja, AC, existe uma autoridade certificadora raiz. Ela é a primeira na cadeia de certificação. É ela quem executa políticas de certificadores e normas técnicas e operacionais. A competência da autoridade certificadora raiz é emitir, expedir, distribuir, revogar, gerenciar os certificados das demais autoridades certificadoras. Enfim. Emitir listas de certificados operacionais revogados. Somente a autoridade certificadora raiz é capaz de emitir a lista de certificados operacionais revogados. E também ela é autoassinado. Ela assina a si mesma. Ela se autocertifica. A autoridade certificadora, que não é a raiz, agora as demais autoridades certificadoras, se valerão da questão do par de chaves complementares pública e privada e serão subordinados à hierarquia da ICP Brasil. Interessante, não é mesmo? A competência para todas as demais autoridades certificadoras é a mesma: emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar. A responsabilidade de verificar se o titular do certificado possui a chave privada correspondente. E é para isso que serve uma autoridade certificadora. Para verificar se o usuário tem a chave privada que irá abrir a chave pública. Com relação às autoridades de registro, também conhecidas como AR, são intermediárias entre o usuário e o cliente de uma autoridade certificadora. Então, a autoridade de registro ela está vinculada a uma autoridade certificadora. E quais são as funções dela? O recebimento, validação e encaminhamento. É isso que uma autoridade de registro faz. Ela recebe, ela valida e ela encaminha. O quê? Solicitações de emissão ou revogação de certificado digital e identificação. Isso ocorre de forma presencial. Muito interessante, não é mesmo? E quais são os tipos de certificado de assinatura? Nós temos então de assinatura, que refere-se à autenticidade e integridade. E nós temos um tipo de certificado de sigilo, que serve para codificar documentação e informação. Basicamente, como você pode ver pela lista,
Nós temos um A1S1, A2S2, A3S3, A4S4. O A é referente à assinatura e o S é referente a sigilo. Vamos estudar agora cada um deles. A1S1. Ele é uma chave assimétrica, pública-privada, gerada por software, que possui 1024 bits. É o tamanho mínimo. Tem a validade de 1 ano. A1S1, validade de 1 ano. E o armazenamento dela será realizado em HD ou pendrive. Enquanto que o tipo de certificado A2S2, ela também é uma chave assimétrica pública-privada gerada por software, assim como a primeira. Também tem o tamanho de 1024 bits. Porém, dessa vez a validade será de 2 anos. Por isso que ela é A2S2, validade de 2 anos. E dessa vez ela será armazenada em um smart card ou em um token USB. Essa é a diferença da A2S2 para A1S1. A 1S1 era em HD ou pendrive. A 2S2, além da validade ser de 2 anos, ela está armazenada em smart card ou em token USB. A A3S3 é um tipo de chave assimétrica, assim como todas as outras, pública-privada, também gerada por software, 10.024 bits. Esse é o padrão. Perdão. A A3S3 é uma chave assimétrica pública-privada, gerada agora por hardware. Então, perceba, a diferença da A3S3 para as demais, para as anteriores, é que as anteriores eram geradas por software. E a nova agora, a A3S3, será gerada por hardware. O tamanho continua sendo 10.024 bits. A validade dela será de 5 anos e o armazenamento será em smart card ou token USB, assim como a A2S2. Então, basicamente, a diferença da A3S3 para a A2S2 é que a validade dela agora é de 5 anos e não de 2, e ela é a primeira a ser gerada por hardware e não por software. Por fim, o tipo de certificado A4S4 é uma chave assimétrica pública-privada gerada por hardware, assim como a sua anterior, a A3S3. O tamanho dela finalmente irá modificar, será 2048 bits, então esta é a maior. A validade dela também será maior, será de 6 anos. E o armazenamento dela será em smart card ou token USB. Perceba, desde a segunda, o armazenamento é sempre smart card ou token USB para todas elas. Apenas a primeira é em HD ou pendrive. As duas últimas são geradas por hardware. E a validade delas é uma de 5 anos e a outra foi de 6 anos. E este foi o estudo dos tipos de certificados.